podemos dizer que estamos muito felizes. Isso não pode ser apenas um chavão de pregador, mas porque realmente nós estamos felizes, temos motivos para estarmos felizes, porque Deus é a nossa alegria e a alegria do Senhor é a nossa força. E mais uma vez podemos alcançar este culto de ceia e damos glória ao nome do Senhor por isso. Quero convidar você para abrir juntamente comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 14. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar primeiramente na casa de Deus, na comunhão com os irmãos, podendo servir a Deus com alegria, segundo o dom que Deus nos confiara. Sou grato a Deus pela vida do pastor, que mais uma vez confia esta oportunidade de estarmos aqui dividindo este lugar santo e de tamanha responsabilidade. E aqui estamos para servir a Deus com alegria. Somos pequenos, estamos na total dependência do Espírito Santo. Se eu fosse depender do meu intelecto, da minha capacidade, confesso que eu não chegaria nem perto dessas escadas. Mas como eu confio em Deus, creio em Deus, e é por isso que estou aqui. A confiança em Deus nos coloca aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo 14 diz assim: Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Os servos de Saul lhe disseram: Vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize ao Senhor nosso, a teus servos, que está na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e se sentirá melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me um homem que toque bem e trazei-me-o a mim. E respondeu um dos moços: Vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno retirava-se dele. Meus irmãos, eu creio que muitos dos que estão aqui conhecem a decadência e o fracasso do rei Saul como rei. Fracassa em tomar a frente de Samuel, oferecendo sacrifício, a qual isso não lhe cabia. Desde aí o Senhor já começa a o rejeitá-lo. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Saul, primeiro rei de Israel. Alguém que dentro desse texto eu quero dizer que ele representa a cobiça do homem, a inveja e um olhar totalmente terreno. Porque a Bíblia fala que o povo de Israel tinha Samuel como seu juiz e tinha Deus como seu soberano rei e cuidava deles. Mas a Bíblia fala que o povo olhava para as outras nações e cobiçava os reis das outras nações, dizia: Olha, todos têm um rei, também queremos um rei. Olha, os outros têm, eu também quero. O olhar cobiçoso, o olhar invejoso, não valorizando as coisas do alto, mas olhando e valorizando mais as coisas terrenas, aquilo que era aprazível aos seus olhos. E Samuel chega diante de Deus e diz: Olha, o povo já não me quer mais como líder, eles estão pedindo um rei, o povo está me rejeitando.
Mas Deus disse: não, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim e não a você. Mas eu vou dar um rei a este povo. E a Bíblia fala que Deus então escolhe Saul. A Bíblia fala que Saul era o homem mais belo de Israel, um homem alto. Todo Israel nas suas estaturas batia sobre o ombro de Saul, um homem que com toda a pompa e beleza e graça aos olhos humanos. Mas no recorrer da história, da tua trajetória, ele teve uma decadência. E um certo momento, a Bíblia fala que Deus, Ele se lembra de um povo que resistiu ao povo de Israel quando saíra do Egito. Muito tempo já tinha se passado, mas Deus ordena a Samuel que avisasse a Saul, para que Saul fosse e destruísse totalmente os amalequitas, com o seu rei, com os seus gados, desde o menor ao maior. Todos deveriam ser destruídos, porque este povo resistiu a Deus quando Ele tira Israel do Egito. E Deus se lembrou da maldade deste povo, e Deus ordena agora que Saul viesse a destruir esse povo. Eu fico pensando e meditando, muito tempo tinha se passado, desde a época em que Deus chamou os hebreus, tirando do Egito este povo, os amalequitas, resistiram à passagem de Israel em suas terras. Mas Deus não se esqueceu da maldade desse povo, e agora Deus quis ver o mal deles. Saiba de uma coisa, a Bíblia nos ensina: aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. O tempo vai passar, irmão, mas o mal que nós fizemos, nós vamos colher. E da mesma forma, o bem que nós fizemos, nós também vamos colher. Escolha fazer o bem, para que quando você for colher, você colha com alegria e com graça. Só que a Bíblia fala que Saul, ele vai, e ele não destrói todo o povo. A Bíblia fala que Saul agora, ele começa a escolher os gados, as ovelhas mais bonitas e gordas, e poupa elas. E juntamente com ela também, Saul não destruiu o rei dos amalequitas, e poupou a vida dele, quando a ordem de Deus era que tudo e todos viessem a ser destruídos. Saul, mostrando mais uma vez o seu olhar humano e cobiçoso, apegado às coisas terrenas, e desobedece a Deus, destruindo apenas as ovelhas magras, os gados mais desprezíveis, poupando os mais viçosos, os mais gordos, aquilo que realmente a sua cobiça falava mais alto. E Deus, que vê todas as coisas, avisa Samuel dizendo: olha, Samuel, vai até Saul e fala que ele me desobedeceu, porque eu mandei destruir por total os amalequitas, mas ele não fez isso. Saul tem poupado as ovelhas e as vacas, e tem poupado também o rei, ele não destruiu todos. Eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. E a Bíblia fala que lá vai Samuel. Samuel agora passa a madrugada para chegar cedo para falar com Saul, se preparando a sua jornada para repreender Saul e dar o recado de Deus mais uma vez para a vida deste rei. E a Bíblia fala que quando Samuel chega diante de Saul, ele anuncia a Saul dizendo: olha, Saul, que balido de ovelhas e mugido de vacas eu tenho ouvido. Deus não te ordenara que todos os amalequitas viessem a ser destruídos, porque poupaste as ovelhas e as vacas mais gordas e destruísse só as mais desprezíveis.
E Saul agora ele vem com uma desculpa para tentar tampar o seu erro, justificando o seu erro, envolvendo até mesmo a palavra de Deus para justificar o seu erro, dizendo: não, eu guardei as ovelhas mais gordas e as vacas mais gordas, os bois mais bonitos, para oferecer como sacrifício, oferta ao Senhor. Mas Samuel olha para Saul e disse: olha, Saul, será que holocaustos e sacrifícios dá mais prazer ao Senhor do que obedecer a Ele? Eu te digo, Saul, que o obedecer é melhor do que se sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura das ovelhas. O que nós aprendemos com isso? O que Deus quer mais de nós? Não adianta eu vir da minha casa aqui de joelhos dizendo: olha, esse sacrifício é para o Senhor, mas quando eu desço daqui, nem sequer para a sua face eu olho. O que adiantaria eu deixar toda a minha fortuna na igreja, mas viver uma vida dissoluta longe de Deus? Sendo que Jesus nos ensinou: se tiveres alguma coisa contra seu irmão, antes de entregar a sua oferta, reconcilia com ele primeiro, aí depois você vai e entrega ao Senhor a tua oferta. Porque para Deus o melhor é o obedecer do que sacrificar, e o atender a sua voz é melhor do que a gordura das ovelhas. Ou seja, o que nós vemos aqui, alguém tentando pegar uma parte das escrituras, da vontade, da lei de Deus, para justificar a si mesmo, dizendo: não, eu vou oferecer ao Senhor isto, sendo que a ordem de Deus era outra. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar contigo? Quando nós vemos a atitude de Saul, irmãos, nós vemos um Deus que sonda os nossos corações e nos vê de longe. Ainda que tentamos usar o próprio livro sagrado para justificar as nossas fraquezas, isso jamais será aceito diante de Deus. Não devemos procurar desculpas e justificativas. Melhor é obedecer à vontade soberana de Deus. Não adianta eu pegar textos isolados e trazer para o meu bel prazer, assim como Saul. Não, vou oferecer ao Senhor. Aí nós vemos alguém sendo repreendida. Sabe por quê? Porque Samuel chega e diz: olha, que balido de ovelhas é essa que eu ouço? E que mugido de vacas ainda está vivo, e não era para estar. Deus falou comigo primeiro. Será que ainda tem dentro de nós algo vivo que deveria estar morto? Será que ainda existe dentro de nós um balido de ovelhas e um mugido de vaca, quando outrora é para estar morto dentro de nós? Porque a Bíblia nos diz que já não vivo mais eu, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim.
O único balido de ovelha que Deus quer ouvir é a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo dentro de nós. A voz que Deus quer ouvir é a voz de Cristo dentro de nós. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que nós devemos mortificar o nosso corpo que está sobre a terra, os nossos membros que está sobre a terra, mortificá-los para a impureza, para a prostituição, para a vil concupiscência, para o apetite desordenado, para todo o mal. Isso tem que estar morto em nós. A Bíblia fala que, portanto, ressuscitaste com Cristo. Devemos pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está, sentado à direita de Deus. Devemos pensar nas coisas que são do alto. Que a Bíblia fala que se estamos mortos em Cristo, como poderemos ainda viver no mal, na maldade, no pecado? Se falamos que morremos com Cristo, como ainda a velha natureza se manifesta de uma forma tão grande em nossa vida, em nosso meio? Que balido é esse que ainda se escuta no meio de nós? Que mugido é esse que Deus ainda ouve da minha boca? Que maldade é essa que Deus ainda vê no meu coração? As justificativas, irmãos, não nos levarão a lugar nenhum. O que nos levará a um bom lugar é o arrependimento na presença de Deus. Não procure justificativas, procure arrependimento. Como está escrito em Jeremias: lance o teu rosto no pó, quem sabe ainda haja esperança. É isso que Deus procura em nós, não justificativas, mas humilhação, reconhecimento da falha e do erro. Deus, eu preciso mudar. Há algo que está vivo em mim, que precisa morrer ainda. Ainda há algo mugindo dentro de mim, que precisa estar morto. Saul dizia: não, eu matei tudo, fiz como o Senhor mandou. Samuel foi se aproximando, Saul já foi logo de encontro: eu fiz como o Senhor mandou. Destruiu os amalequitas, destruiu um monte de boi, de vaca, de cordeiro, de ovelhas. Mas Samuel dizia: não, ainda tem coisa viva que deveria estar morta. Ainda tem um mugido, ainda tem algo soando. Ainda alguma coisa que tem que morrer. E eu procuro justificativa. Fico procurando de Gênesis e Apocalipse, tentando achar algo para me encaixar. Mas para Deus o que vale é a obediência. Quando nós olhamos para a atitude de Saul, Deus me faz lembrar de um jovem que dizia estar muito bem parcialmente com Deus, e chegou até Cristo dizendo: Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Só que quando eu começo a meditar na vida deste moço, alguém que dizia observar todos os mandamentos, mas mesmo assim ele entende que deveria perguntar ao Senhor o que ele deveria fazer. É como que se ele mesmo reconhecesse que havia alguma coisa dele que estava viva, mas que deveria morrer.
Porque se estivesse tudo bem, se ele tivesse certeza, ele não perguntaria ao Senhor. Mas quando ele chega, Senhor, o que devo fazer? E Cristo responde: tu sabes o mandamento, honra teu pai, tua mãe, não rouba, não mata. Aí ele diz: olha, Senhor, isso eu tenho feito desde quando era menino, eu tenho observado esses mandamentos. Mas a Bíblia fala que Jesus ama aquele moço e diz: oi, falta-te uma coisa. É como se Cristo fizesse como Samuel fez: ei, ainda há um ungido aí dentro, ainda há um ungido, ainda há algo que precisa morrer. Há uma cobiça, há um amor por algo que não é a Deus. A Bíblia fala que Jesus ama, ele diz assim: olha, tu queres ser perfeito? Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Só que a Bíblia fala que este moço não atende a voz de Cristo, e se entristece com aquela imposição e colocação de Cristo, e se retira, porque sabia que obtinha muitas riquezas, e perdeu a graça e a salvação. Ou seja, algo estava vivo dentro dele. Jesus diz: falta-te uma coisa. E Jesus mostrou para ele o que faltava, mas mesmo assim ele não quis matar aquilo que faltava, aquilo que devia morrer dentro dele. Ele preferiu seguir a sua vida, mas perder o céu, perder a graça. Não se deixe ser enganado, tem algo que tem que morrer. Senão seremos mais um como esse jovem rico, observando tantos mandamentos, mas ainda tem algo dentro de nós que precisa morrer, e nós não queremos nos desfazer desta velha natureza, deste velho homem, desta velha atitude. Quando Cristo nos ensina, pensa naquilo que é do alto. Aí nós olhamos agora Samuel dizendo a Saul que ele é um rei reprovado por Deus. E Saul pede perdão. Saul implora a Samuel para estar com ele, para que fossem oferecer sacrifício ao Senhor. Só que nós entendemos que agora é tarde. Mesmo Saul querendo, era alguém que já era reprovado por Deus. Deus disse: olha, Samuel, já não quero mais Saul, porque no lugar de Saul eu escolhi alguém que é melhor do que ele. Deus disse para Samuel que ele escolheu agora um rei que é segundo o seu coração. Saul agora é rejeitado por Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É como a parábola que Jesus conta das 10 virgens, as loucas e as prudentes. Ambas até o momento caminharam no mesmo caminho, ambas até o momento caminharam até um certo lugar igual. Só que chegou uma hora que para umas faltou azeite, mas outras tinham o azeite necessário para chegar até o momento e a hora do noivo. Não é diferente das nossas vidas. Pode ser que até agora você está chegando junto, todos estamos juntos no mesmo lugar, mas vai chegar uma hora que vai tocar a trombeta, alguém vai dizer: aí chegou o noivo, mas já não vai dar mais tempo. Então o tempo é hoje, a hora é chegada, o momento é agora. É tempo de matar a velha natureza, olhar para dentro de nós. Esse mugido tem que sair de mim, porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar.
Agora, Deus diz para Samuel: olha, Samuel, até quando terá dó de Saul? Enche o teu vaso de azeite e vai até Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei, eu tenho escolhido um dentre eles. E Samuel vai, conhecemos toda a história. Os filhos de Jessé passam. Davi não estava na hora. Samuel pergunta se tinha acabado os filhos de Jessé. Jessé diz: não, ainda há o menor, está apacentando as ovelhas. Samuel manda chamá-lo. A Bíblia fala que agora, quando Davi chega, Davi derrama o azeite, o óleo sobre Samuel derrama o óleo, o azeite sobre a cabeça de Davi, assim o separando como o novo rei de Israel. E a Bíblia fala que a partir desse momento agora, o Espírito de Deus se apodera de Davi e retira-se de Saul. Escuta esse mistério. Meu tempo está acabando. E o que Deus fala comigo fortemente, esse é o ponto alto da mensagem. Vou correr aqui. Entenda o processo agora. O escolhido recebe agora a graça, o enchimento, o Espírito de Deus se apodera de Davi e se retira de Saul. Só que a Bíblia fala que além do Espírito de Deus se retirar de Saul, um espírito maligno se aproxima de Saul. Saul passa agora a ter uma vida atormentada. Começa a entender comigo aonde o Espírito quer nos levar a entender essa palavra, essa mensagem. Um homem que agora complica a sua vida por causa da desobediência. Um homem que tinha um olhar terreno, preferiu olhar para as coisas de baixo, cobiçar as ovelhas gordas, as vacas gordas, e ter uma aliança com o rei pecaminoso, a qual não era para ter. Aliança com o mundo, aliança com as trevas. Poupou a vida do rei que era para estar morto. Agora o homem que tinha tudo, agora não tem nada. O homem que tinha graça, tem agora um tormento, ao ponto dos seus servos olhar e dizer: olha como Saul é atormentado. Era notório a vida decadente de Saul aos olhos daquele que estava em sua volta. Alguém olhava para Saul e dizia: há um espírito assombrando a vida deste homem. Este homem não tem paz. A desobediência nos dá lugar aos principados das trevas se apoderar das nossas vidas. Pelo contrário, a intimidade, a comunhão com Deus é o contrário. Ela nos dá autoridade para resistirmos ao diabo e ele fugir de nós. Saul não tem paz. Saul é atormentado. A desobediência a Deus abre uma brecha na vida de Saul, para que um espírito o atormentasse, para que a sua paz fosse embora. E os seus servos diziam: Saul, manda que o teu servo vá buscar alguém que toque a harpa, para que quando o Espírito se apoderar do Senhor, o Senhor venha sentir alívio. E Saul escuta esse conselho e manda chamar alguém. Mas alguém agora está de olho em Davi, porque Davi fazia a diferença. Havia uma graça especial na vida de Davi.
havia um óleo sobre a tua cabeça, havia uma unção, havia uma graça, havia um chamado, havia uma porção. Alguém dizia: ei, na casa de Jessé, alguém chamado Davi, homem valente, corajoso, sisudo em palavras, e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Não basta fazer bonito, o Senhor tem que ser contigo. Não basta pregar bonito, o Senhor tem que ser contigo. Não basta cantar, o Senhor tem que ser contigo. Não basta tocar, o Senhor tem que ser contigo. Não basta apenas saber e conhecer, o Senhor tem que ser contigo. Porque nós olhamos na Bíblia, 2 moços chegam diante de um espírito, de um homem endemoniado, e diz: olha, em nome de Jesus, lá do Paulo lá, sai. O espírito olhou e disse: rapaz, não te conheço. Paulo eu conheço, Paulo tem graça, e Jesus eu sei quem é, mas você eu não conheço, não saio. Quem sai é você. Perna para quem tem. Deus quer das nossas vidas hoje muito mais do que repreender. Deus quer nos fazer soldados valentes e valorosos da sua presença. Deus quer preparar a nossa vida para estarmos prontos para qualquer situação e batalha e guerra, para que quando alguém estiver atormentado, vão lembrar de você. Tu serás um refrigério, um alívio na vida dessa pessoa. Você pode estar lá longe, lá na roça, mas vão lembrar de você, vão lembrar. Tem um lá, Davi, que toca, e Deus é com ele. Eu conheço alguém que canta, e Deus é com ele. Eu conheço alguém que ora, e Deus é com ele. Eu conheço alguém que visita, e Deus é com ele. Eu conheço alguém que prega, e Deus é com ele. Eu conheço alguém que toca, e Deus é com ele. Chama ele lá. Por isso que eu sempre dou graças a Deus por estar aqui, porque aqui nós podemos ouvir a harpa de Davi sendo tocada, e nós nos sentimos melhores do que saímos da nossa casa. Pode ter certeza, se você estiver ligado na mensagem, no culto, você vai sair daqui melhor do que você chegou. Você vai sentir o alívio da graça, do som do céu que desce sobre a sua vida. Sabe o que me chama a atenção? Já estourou meu horário, vou estar passando o microfone, pastor, vou estar voltando aqui. É que o espírito maligno era da parte do Senhor. E a Bíblia fala que Davi chega quando agora Saul está atormentado. A Bíblia fala que Davi começa a tocar a harpa, e Saul começa a melhorar, ficar bem. E a Bíblia fala que todas as vezes que Davi tocava, o espírito saía, se retirava. Ei, irmãos, até quando vai ficar apanhando de Satanás? Até quando os demônios vai ficar brincando com muitos que carregam a Bíblia na mão? Até quando vamos brincar de ser crente? Quando vai morrer o que tem que morrer dentro de nós? Vai ficar vivo até quando? Seja a bênção para a sua vida, seja a bênção para aqueles que estão em sua volta, ao seu derredor, ao seu redor. Deus quer contar com você. Da sua vida não tem que sair um mugido de vaca, tem que sair um som do céu, que traz refrigério, alívio para aqueles que te ouvem pregar, cantar, visitar, falar, orar, sorrir, abraçar, qualquer coisa, desde que seja do céu.
Aplauda Jesus, irmãos. Deus abençoe.